O merge do Stata serve para combinar dois bancos de dados. Geralmente ele é usado para puxar variáveis de um banco para outro ou para atualizar os valores de uma variável a partir dos valores dessa mesma variável localizada em um outro banco de dados. Existem três opções de merge. A primeira opção é o merge 1 para 1, onde a gente tem a relação de uma variável identificadora no banco master para uma variável identificadora no banco using. O banco master é o banco que a gente está aberto no Stata, e é nele que a gente vai querer adicionar as variáveis que estão localizadas dentro do banco using. Então, para a gente ter uma relação 1 para 1, a gente precisa de uma variável de identificação que seja única nesse banco master, assim como essa mesma variável de identificação que seja única no banco using. Fazendo o merge 1 para 1, a gente vai ter a relação de uma observação do banco master para uma observação do banco using a partir do número delas. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, a gente teria o número de identificação 20, 12, 10, que seria combinado com a mesma observação 20, 12, 10, que está localizada lá no using. Pode acontecer da gente ter um número de identificação no banco master que não está presente no banco using, mas isso não é um problema. O Stata ele vai conseguir juntar esses dois bancos e vai nos avisar quantas observações foram combinadas e quantas delas não foram combinadas. Então vamos dar um exemplo. A gente tem esse banco master, né, que está com três variáveis aqui localizadas. Então a gente tem a variável de identificação, uma variável sexo e uma variável com um número aleatório que eu gerei. Tá? E a gente tem um banco using, onde a gente tem a mesma variável de identificação, uma variável de idade, uma variável número, que tem também lá no nosso banco master, e uma variável de contagem, certo? Então o nosso objetivo é combinar o banco master com o banco using e puxar essas variáveis que estão localizadas no banco using lá para o nosso banco master. Então vamos voltar aqui para o banco master e vamos tentar fazer o primeiro merge entre os dois bancos de dados. Então vamos digitar merge, a relação que a gente quer entre os dois bancos, 1 para 1, selecionar a variável de identificação, que nesse caso se chama identificação, e aí a gente vai digitar using e o nome do banco using, que no nosso caso é using, tudo com letra maiúscula, underline 1, ponto .dta. Como eu mostrei para vocês, lá no banco using, a gente tem um total de 4 variáveis. Variável de identificação, que vai ser usada para combinar as observações, uma variável idade, uma variável número e uma variável contagem. Nesse primeiro passo, eu vou querer puxar somente a variável de idade do banco using para o meu banco master. Então eu posso usar uma opção chamada keep using. Nessa opção, eu vou selecionar quais variáveis do meu banco using vão ser adicionadas no meu banco master. Então eu posso digitar aqui idade. Quando eu pressionar Enter, o Stata vai me mostrar um output da relação entre os meus dois bancos. Então, 20 observações foram combinadas, uma delas não foi combinada. E essa uma, que não foi combinada, está presente no banco master, ou seja, nesse banco aqui que eu estava aberto no meu Stata. O Stata ele cria uma variável que indica a relação entre os dois bancos. Então a gente consegue ver aqui que todas as primeiras 20 observações foram combinadas, né? Então foram matched. Sendo que essa última observação, identificação número 21, ela não foi combinada, porque quando o Stata foi combinar os dois bancos de dados, ele viu que lá no banco using não existia ninguém com o número de identificação 21. Bom, nesse caso, a gente pode ver que a variável idade agora já está no nosso banco master, mas se a gente quiser combinar esses dois bancos de dados e puxar todas as variáveis do banco using para o meu banco master, isso também é possível de ser feito. Então eu vou dropar a variável merge, tá? E vou fazer um novo merge com o mesmo comando, só que agora eu vou tirar a opção keep using e vou fazer o comando sem nenhuma opção. Nesse caso, o Stata ele vai ter a mesma relação, as 20 observações foram combinadas, uma delas não foi combinada, que é a nossa identificação número 21, e agora, além da idade, o Stata também puxou a variável contagem lá do banco using. Se a gente for abrir aqui, a gente vê que essas duas variáveis aqui já foram puxadas lá do banco using e agora estão aqui no nosso banco master. Notem que lá no banco using a gente também tinha uma variável chamada número.
certo? Então está aqui a nossa variável número do banco using, e no nosso banco master a gente também tem uma variável chamada número. Como a gente tem duas variáveis com o mesmo nome no banco master e no banco using, o stata ele dá prioridade para a variável número que está no nosso banco master. Então podem ver que a variável número lá do banco using não foi puxada para cá. O que a gente pode fazer para resolver isso? A gente consegue ver que no nosso banco master, a nossa variável número, existem alguns missing, algumas variáveis faltantes. Então, digamos que a gente queira atualizar esses missings que a gente tem aqui no nosso banco master a partir dos valores que estão lá no banco using. Para isso, a gente pode digitar o mesmo comando, merge. Primeiro eu vou dropar o merge aqui, a variável merge. Se eu não dropar, o stata vai apresentar um erro, porque ele vai tentar criar uma nova variável merge. Então, por isso que é importante a gente dropar ela para que uma nova variável underline merge possa ser criada. Então, com o nosso comando merge 1 para 1 identificação using o nosso banco using, eu tenho a opção update. Com essa opção, o stata vai puxar todos os valores de variáveis que têm o mesmo nome entre o banco master e using, vai identificar os valores missing do meu banco master e vai substituir esses missings com valores que estão lá no meu banco using. Então, ao apertar o Enter aqui, a gente vê que o stata combinou 20 observações, 13 delas continuaram com os valores que estavam no banco master, 7 delas, que eram missing, foram atualizadas a partir dos valores encontrados lá no banco using. Agora, se eu for ver as minhas variáveis aqui, a minha variável número não tem mais nenhum missing. E notem que esses missings foram preenchidos com as informações que estavam localizadas lá no meu banco using. Existe uma outra opção no comando merge que é feita para substituir todos os valores do banco master pelos valores do banco using. Isso é útil quando a gente quer atualizar as informações que a gente tem aqui no banco master. Então, para fazer isso, o stata tem uma opção chamada replace. Então, com essa opção, a gente vai substituir todos os valores do banco master a partir dos valores encontrados no banco using. Para utilizar essa opção replace, a gente obrigatoriamente tem que usar a opção update junto. Então, ao rodar esse comando, a gente nota que 20 observações foram combinadas, uma delas não foi, que é aquela identificação número 21, 13 delas foram conflitos, né, de não missing, que foram atualizadas, e 7 delas não foram atualizadas porque tinham o mesmo valor entre o banco master e o banco using. Então agora, se a gente for olhar, a gente nota que nossa variável número teve os valores atualizados a partir dos valores que foram encontrados lá no banco using. Bom, esse é o primeiro caso de merge, o nosso merge 1 para 1. A segunda relação que a gente pode ter entre dois bancos de dados é a relação 1 para muitos ou muitos para 1. Nessa relação, a gente tem um banco de dados com número de identificação repetidos, certo? Então, por exemplo, aqui o nosso banco master, nesse exemplo, tem números de identificação repetidos. Nota que esse número de identificação 20, 12 e 20 aparece duas vezes no nosso banco master. O 20, 12 e 30 também aparece duas vezes no banco master. E lá no banco using, a gente tem números de identificação que são únicos, ou seja, eles não se repetem entre si. Então a gente não tem números de identificação repetidos aqui no banco using. Por isso que essa seria uma relação muitos para um. Né? Então, porque a gente tem números de identificação repetidos aqui, mas aqui a gente tem números de identificação únicos. Se ao contrário fosse o nosso banco master com número de identificação único e o banco using com número de identificação repetidos, essa relação seria de 1 para muitos. No comando merge, uma relação muitos para 1 é identificada como m para 1 e uma relação 1 para muitos é identificada como 1, 2 pontos, m. Tá? Então, para exemplificar o uso desse banco aqui, a gente vai usar um outro banco de dados, que seria o banco de dados using m. Então, vou abrir ele aqui. Nesse banco de dados, using m, a gente tem
os números de identificação repetidos. Notem que aqui a gente tem duas observações com o número de identificação 1, duas observações com o número de identificação 2 e assim por diante. Então isso aqui seria um banco long, que a gente chama, porque a gente tem mais de uma observação por indivíduo. Lá no nosso banco master, a gente tem uma observação por indivíduo, então seria um banco wide. Lá no nosso banco using, a gente tem mais de uma observação por indivíduo, que seria um banco long. Então, nesse caso, como o número de identificação do banco master é único e o número de identificação no banco using se repete, a gente teria uma relação de 1 para muitos. Então, vamos lá no banco master, vou dropar a variável underline merge, e agora vou fazer um merge 1 para muitos, a partir da variável identificação, utilizando o banco using underline m. Quando eu aperto Enter, o Stata vai me mostrar o relatório dessas combinações e vai me dizer que uma observação não foi combinada, porque seria o número de identificação número 21, que não está lá no banco using, mas existe aqui no banco master, e outras 40 observações foram combinadas. A gente pode ver aqui que agora a gente tem as 21 observações originais do banco master e todas aquelas outras observações que estavam lá no banco using. Então o número de observações duplicou aqui depois que a gente fez o merge. Se a gente tivesse 3 observações por indivíduo lá no banco using, essas observações seriam triplicadas. O terceiro método de merge que existe é o método M para M, ou seja, muitos para muitos. Esse eu não vou mostrar um exemplo para vocês, porque ele não é muito utilizado em análises estatísticas, mas se vocês forem aqui no help do merge, vocês conseguem ver como utilizar o comando. Então, na verdade, a única coisa que muda é o padrão de combinação entre o banco master e o banco using. Nesse caso aqui, a gente teria número de identificação repetidos no banco master e também repetidos no banco using. Então, por exemplo, se a gente tivesse 2 observações por indivíduo no banco master e 2 observações por indivíduo no banco using. Usando esse muitos para muitos, o Stata vai fazer todas as combinações possíveis entre as observações que estão no banco master e no banco using. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like e te inscreve no canal. Até a próxima!